Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, general mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Augusto Heleno foi o primeiro comandante da missão de paz da ONU no Haiti entre os anos de 2004 e 2005. Tem uma amizade longa com Bolsonaro, de longa data, são mais de 40 anos, né, general? O senhor foi instrutor na academia, instrutor do presidente Bolsonaro na Academia Militar, quando ele era cadete ainda. É um dos homens fortes do governo, talvez o mais forte. Seja bem-vindo. Não tem essa pretensão, não. Um dos homens mais fortes ali, fica na cozinha do Planalto, tem uma sala pertinho do presidente. É um grande prazer entrevistá-lo, general. Para mim é também um grande prazer, eu agradeço o convite da Rede TV, do É Notícia, e espero colaborar de alguma maneira para esclarecer algumas coisas. Faz tempo que o senhor não concede uma entrevista longa, o seu assessor, o coronel Hamilton, me disse que a última foi em janeiro, então acho que temos muita conversa para colocar em dia, que ao longo de 50 minutos teve mais? Não, acho que teve, mas eu tenho me recolhido um pouco, porque no início eu me sentia um pouquinho porta-voz. Depois da chegada do João Rego Barros, eu fui para dentro da toca, porque ele é que é o porta-voz, né? Então deixei ele falar. Então o senhor está saindo da toca para falar um pouquinho também. Exatamente. General, o senhor está acostumado a atuar em zonas de conflito, teve essa experiência na missão de paz no Haiti e muitas outras. O senhor disse que aprendeu muito no Haiti, assim como as Forças Armadas brasileiras também aprenderam. Agora, essa é uma experiência totalmente nova, participar de um governo com um de seus principais expoentes. Que aprendizado o senhor traz do Haiti e como o senhor enxerga a sua missão no governo Bolsonaro? Bom, o aprendizado do Haiti foi principalmente pelo inusitado dos acontecimentos, né? Os acontecimentos, eles não se repetiam. Eu tinha a cada dia um novo desafio, novas decisões a tomar, decisões que influíam decisivamente na vida de um povo muito pobre de uma maneira que a gente nem consegue imaginar no Brasil, aqui não tem nada similar. E eu sabia que qualquer decisão que eu tomasse mal tomada, eu ia causar sérios prejuízos para esse povo. Então, isso me obrigou a ter uma atenção muito grande com essas decisões, a gerenciar muito bem os problemas. E eu tinha 14 contingentes de países diferentes, um Estado maior com oficiais de mais de 25 nações. Então, isso tudo foi me dando uma estrutura emocional que eu hoje me orgulho de ser bastante forte emocionalmente. Teve algum momento que o senhor recorde como mais difícil no Haiti? Dois momentos muito difíceis no Haiti. A retomada da casa do ex-presidente Aristide e uma operação de grande porte que nós montamos para enfrentar a quadrilha de um sujeito chamado Dredd Vilmé, que causava um descontrole muito grande na favela onde ele atuava. Ele era extremamente bem recebido pela população, pelo papel que ele desempenhava, mas, ao mesmo tempo, era um sujeito cruel e que vitimou muita gente no Haiti, principalmente com relação a sequestros e invasões de pequenas lojas comerciais. Então, ele foi se transformando num mito no Haiti, sem ter nada a ver com o nosso mito aqui, e nós fomos obrigados a montar uma operação de grande porte, e foram os dois momentos mais assim, difíceis. Tive muito confronto com os ex-militares, mas todos eles dentro de um ambiente, ainda que fosse ambiente de conflito, havia um certo respeito pelo fato deles serem ex-militares, não serem propriamente bandidos, eles apenas não se conformavam com a situação política. Mas eu trouxe grandes ensinamentos e eles são aplicados até sem a gente sentir, né? Essa coisa vai nos amadurecendo e vai nos tornando um pouco mais rústicos para desafios, mas a gente não chega a sentir o momento em que eu vou aplicar alguma coisa que eu vi anteriormente. É bagagem que você traz. Como é que o senhor enxerga a sua missão agora, nesse governo, no governo Bolsonaro? Olha, tem um lado da minha missão que eu considero extremamente difícil pela evolução natural da tecnologia. Então, por exemplo, inteligência. A inteligência hoje é um problema muito sério, porque você antigamente, as suas fontes de inteligência, elas tinham uma certa primazia na divulgação das notícias. As notícias, elas corriam no ambiente imprensa, no ambiente até interno das instituições, numa velocidade X, né? Hoje, ela
transita, a informação transita num X multiplicado pelo infinito. Você não tem mais controle nenhum sobre a velocidade da informação. E esse governo gosta muito da velocidade da informação, Exatamente, das redes sociais, trabalha com isso. É um governo totalmente voltado para essa velocidade. Então, na área de inteligência, eu tenho tido sérios, não vou dizer problemas, são desafios realmente, de uma era onde, se você demora a passar uma informação, quando ela chega, está velha. A gente percebe isso nos próprios jornais diários. Você pega um jornal de manhã, ele está velho. Se você ouviu os noticiários noturnos, tem uma série de coisas que já se modificaram ao longo da noite e que já estão circulando, principalmente nas redes sociais. E qual é o grande problema da inteligência? Que a inteligência, ela tem um compromisso com a informação, não com o informe. Ela tem um compromisso com a verdade. Eu tenho que oferecer ao meu cliente, no caso o presidente da República, alguma coisa abalizada, confirmada, já com uma consistência que não se consegue ter hoje. Então, nós precisamos fazer uma revolução na velocidade com que a inteligência trabalha. Eu acho que a sociedade, a população de uma forma geral, dão ao senhor um papel de maior destaque ainda, principalmente por conta dessa relação de longa data com o presidente Bolsonaro, ser um dos conselheiros mais próximos, gozar da intimidade do presidente. A gente vê hoje, por exemplo, que 1/3 dos ministérios é formado, basicamente 1/3, grosso modo, é formado por militares. Antes, os militares eram enxergados por parte da sociedade, antes das eleições, como uma ameaça. Hoje, são enxergados como o ponto de equilíbrio, o esteio, o eixo que dá segurança e estrutura o governo. O senhor concorda com essa análise? Olha, eu não sei se é infelizmente, mas houve uma difusão na imprensa de que no Palácio há uma ala militar. Tem gente que fala direto. Claro que não. Há muitos militares. Não tem nada a ver com existir uma ala militar. Já houve várias deturpações dessa existência dos militares. Mas eu acho que não usam isso de forma pejorativa hoje. Não é pejorativa, é que ficam imaginando que nós nunca nos reunimos, desde a fase de transição. Mas vocês se conhecem todos, né? São amigos. Aí é um ponto importante, que outro dia até tinha uma reunião com jornalistas lá e eu fiz questão de ressaltar esse aspecto. Não tentem nos desunir ou causar discórdia entre nós, que vão perder tempo. Nós somos amigos de 40 anos. E não é 40 anos de cerveja no bar, é 40 anos de missões de trabalho, difíceis, de missões arriscadas. Nós todos temos um passado comum de operações, não é simplesmente de convívio em escola, não. Nós, por uma coincidência, todos que estamos ali tivemos passado de operações em que estávamos juntos. Então, nós somos realmente amigos assim, de uma amizade muito sólida. E eu acho que a ala militar nesse sentido, da união de vocês, não só pelo passado em comum, pela carreira. De se reunir, vamos falar isso sobre determinada coisa, não. É que a nossa bagagem é parecida, é óbvio, nós cursamos praticamente as mesmas escolas, nós temos as mesmas origens. Então, isso é natural que haja ponto comum, mas que esse ponto comum não é cultivado com reuniões, com maquinações, nada disso. Eu acho que talvez essa visão de país de vocês, né, de serviço ao bem-estar público, de serviço desse viés nacionalista, talvez isso dê sentido à ala militar até na percepção de agir como ponto de equilíbrio quando há crises, quando há um alarido, quando há embates internos no governo, os militares são enxergados dessa forma como outra coisa que o pessoal ainda não percebeu é que a equipe de ministros é uma equipe muito boa. Nós temos ministros excepcionais. Eu não vou citar nomes porque não é o caso, mas nós temos uma equipe que é muito sólida. Mas nem sempre coesa, né, ministro? Entre os militares, sim, mas entre outras alas do governo, que eles chamam de ideológica, por exemplo. Pois é, mas eu acho que forçam um pouco essas denominações, querendo dar características que não são características que são preparadas ou que sejam incentivadas, não. Claro, um governo com 22 ministros, em determinados pontos, há uma certa discordância, isso é muito bom também. Você não pode deixar de ter o contraditório, você tem que colocar as coisas no papel e depois fazer com que essas coisas aconteçam. E quando elas vão acontecer, sempre há dúvidas, há gente que
que é prejudicada, a gente que é beneficiada, isso tem que ser discutido. Ministro, o presidente Bolsonaro disse recentemente, eu cito, né, o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir muita coisa, que eu sirva pelo menos como um ponto de inflexão. Aí fica a pergunta, qual o projeto desse governo para o país? Se nessa declaração, por exemplo, o próprio presidente não enxerga um projeto de construção, a não ser como desconstruir algo que já estava aí. Essas manifestações, essas entrevistas são muito rápidas. E as conclusões, muitas vezes, não são conclusões que tenham fundamento. Isso foi um pronunciamento, acho que num jantar, se não me engano. Claro, aí o camarada fala uma coisa, mas então o governo não tem projeto. O governo tem um monte de projetos. Quais são os principais? O programa de governo do Bolsonaro é excepcional. E eu sei que participei de toda a fase. O senhor foi coordenador. Não é mérito meu, mas a equipe que trabalhou na construção, não de um projeto de governo, eu não acredito em projeto de governo sem ministro. Enquanto os ministros não estão nomeados, é tudo proposição, entendeu? É protocolo de intenção, mas não é um projeto de governo. Porque eu não vou achar que alguém vai chegar no ministro Paulo Guedes, por exemplo, e dizer, está aqui o seu projeto de governo na economia. Vai endossar aquilo, não né? Vai endossar, não vai ser, aquilo não é uma receita de bolo. A gente conversava sobre a situação do país e tudo. Então, isso que o Bolsonaro disse é exatamente o que, para o presidente que estava para ser eleito, o que foi colocado e foi a demonstração que ele teve em vários setores do país. Para construir alguma coisa, eu tenho que desconstruir. Mas essa declaração é mais recente, foi dada em março. Mas cada vez mais nós vamos percebendo isso. Quanto mais nós avançamos no conhecimento dos ministros em cada um dos seus setores, eles vão descobrindo, eu vou até usar um termo pesado, mas no fundo é isso, barbaridades que foram cometidas. O que é preciso desconstruir? Grandes coisas. Primeiro, assim. a infiltração, e aí não há como deixar de dizer que houve uma infiltração ideológica, proposital. Um dos pontos mais críticos do governo, e que há um programa para desconstruir, é a educação. Mas aí o governo não quer substituir por outra ideologia só com sinal trocado, conservadora de direita? Foi isso que a gente viu com o Vélez, né? Querendo trocar nos livros didáticos, reensinar, trocar o que era discutido sobre a ditadura militar, por exemplo. Isso aí não é o mais importante. O importante na nossa educação é que ela realmente trate de educação. Não trate de construção ideológica. Porque isso não aconteceu ainda, né? Nesses 3 meses, por exemplo, da gestão Vélez, ficou difícil, não tinha acontecido. Nós temos barreiras humanas e barreiras didáticas, barreiras de construção de ideias muito difíceis de serem vencidas. Gente fanática por determinadas coisas que já comprovaram a sua ineficiência. Gente que ainda defende o socialismo com unhas e dentes, o socialismo não conseguiu dar certo em lugar nenhum do mundo. Mas há uns radicais desse governo também que defendem ideologicamente, enfaticamente, as ideias contrárias. Naturalmente, pode pegar a história do mundo, os radicais dos dois lados, naturalmente, vão sendo neutralizados. Mas muitas vezes o próprio presidente verbaliza essas ideias radicais no Twitter, nas redes sociais. É preciso considerar que o presidente passou 28 anos de mandato brigando com uma quantidade de gente enorme para poder fazer sobreviver às suas ideias. Ele sabia que ele não conseguiria colocar as suas ideias a ponto de serem transmitidas e utilizadas, mas ele passou 28 anos brigando pelas suas ideias. Isso o transforma num sujeito extremamente combativo e, às vezes, até irascível. Algumas vezes ele demonstra essa irritabilidade quando alguma coisa acontece fora do que ele estava planejando. Mas porque ele teve 28 anos de provocações, 28 anos de guerra, entre aspas, contra determinadas ideologias, determinadas maneiras de gerir problemas. E o que o governo quer construir? Que projeto de país? Como é que vocês imaginam o Brasil daqui a 4 anos? E você genérico em algumas coisas. Claro, só pontos centrais. Né? Nós precisamos que o professor seja valorizado, não só em termos de salário, mas, sobretudo, em termos de prestígio. O nosso professor foi totalmente desprestigiado ao longo desse tempo, em troca de uma aceitabilidade, entre aspas, da juventude em torno das suas ideias. Eles se prostituíram quase, né? Então, deixam acontecer tudo que o aluno quer na sala de aula, não existe mais o respeito ao professor. Nós fomos desvirtuando os currículos em prol de ideologias.
Não podemos fazer isso. A educação é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, sem radicalização, de modo que eu forme o profissional do futuro. Eu não posso formar militante, eu tenho que formar profissional. O sujeito que é advogado, ele tem que ser profissional da advocacia, não militante de uma facção política. A área de humanas é a mais comprometida, né? É onde a gente consegue fazer um trabalho muito pernicioso, porque você consegue transformar a cabeça das pessoas. A área de exatas, menos. Mas, de qualquer maneira, parece que fazem de propósito, a cada semana, agora até diminuiu, mas nos outros governos a gente parece que era de propósito. A cada semana publicava uma pesquisa mostrando que o Brasil estava atrás do Zimbábue, de Gana, da Somália, em termos de educação. Então, isso aí não é nada construtivo. E nós estávamos seguindo nesse caminho. O governo Bolsonaro quer mudar essa vocação para ser lá, ficar lá atrás nessas pesquisas que demonstram a nossa pouca qualidade na nossa educação. Outro objeto do governo é a parte de saúde. Nós precisamos mudar urgentemente a gestão da nossa saúde. É só conversar com o ministro Mantega e ver o que ele já levantou de coisas absurdas. A parte, o ministro Mandetta, né? O senhor falou Mantega, o Mandetta. Mantega, me desculpe. O ministro Mandetta é um erro Estava com crasso, isso na cabeça. Uma coisa horrorosa isso, né? Pelo amor de Deus, me desculpa. Isso não tem nada a ver com essa pessoa que eu citei. Mas o outro ponto, que aí vem uma área que o governo Bolsonaro, o presidente, considera primordial, que tenha uma ação efetiva, duradoura e construtiva, que é o Nordeste. O Nordeste é o polo de redenção do Brasil. Enquanto o Nordeste, anualmente, apresentar aquelas imagens que apresenta para o resto da população e é tratado como um reduto eleitoral que precisa continuar do jeito que está, para gerar votos irresponsáveis, votos que não têm consistência, que são movidos por interesses pessoais. O Nordeste é um celeiro de oportunidades para o Brasil e precisa ser transformado. Tem alguma dúvida que o turismo no Nordeste pode ser altamente aproveitado? Eu posso terminar com a crise de emprego no Nordeste se eu tiver um turismo sério, um turismo que não seja voltado para turismo sexual, um turismo que aproveite as inúmeras particularidades sensacionais do Nordeste, principalmente não tem inverno, praias maravilhosas, locais de mergulho sensacionais. O que nós aproveitamos disso? Praticamente nada. Por que o Nordeste até hoje vive de suprimentos esporádicos de água? É a cisterna, é o carro-pipa. Nós temos países no mundo que dão exemplo de utilização de biomas muito parecidos com o do Nordeste, que hoje estão completamente modificados e fornecem alimentação para a humanidade. Ministro, se a gente fosse fazer um balanço assim, bem rápido desses 100 dias do governo Bolsonaro, pontos positivos e negativos, acertos e erros, o que o senhor colocaria em cada uma das colunas? Um ponto que eu não toquei, que é fundamental, nós temos que melhorar a segurança pública, é outra prioridade urgente, né? A segurança pública nos incomoda profundamente hoje. Você não poder sair na rua tranquilamente nas principais cidades do país não é admissível. Não é admissível, porque a segurança pública foi tratada de maneira completamente incompetente nos últimos governos. Uma política de direitos humanos totalmente distorcida, que hoje nós vamos ser obrigados a tomar medidas duras para depois, então, cuidar de zelar um pouco mais pelos direitos humanos dos que são desajustados, porque hoje quem não tem direitos humanos são os humanos direitos. Então, eu sou uma pessoa honesta e que trabalho, saio de 4 horas da manhã, volto às 8 da noite para minha casa, e eu passo o tempo todo preocupado se eu vou ser assaltado, se eu não vou chegar em casa. Então, isso não se justifica. Nós não podemos continuar assim. Então, segurança pública é fundamental. E aí isso é representado pelo projeto anticrime do ministro Sérgio Moro num primeiro momento. O projeto é um complemento de tudo que a gente sabe que nós temos que frear nessa área de segurança pública. Nós não podemos admitir um sujeito armado com fuzil no meio da rua, exibindo o fuzil, pulando, se mostrando para as menininhas. Você é a favor da teoria do Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, dos snipers abaterem pessoas? Eu fui o primeiro a falar sobre essa teoria, porque a regra de engajamento da ONU dá essa autonomia ao comandante da cena
não é o comandante da área, não era eu que tinha essa prerrogativa, não, eu tinha também, mas o comandante da cena, fosse ele um sargento, fosse um cabo, comandante de uma pequena fração, ele podia decidir que um sujeito tinha que ser tratado com um objeto letal para que ele parasse de agir. Mas isso não está previsto em lei, né? Há várias interpretações, esse sujeito Depende, fica sujeito a uma insegurança eu acho que a lei é muito, vamos dizer, ela não é específica no que eu devo fazer com um sujeito armado de fuzil na rua. Essa é uma figura que não existia no país. Hoje nós temos em muitos lugares. O bandido acha que é seu direito andar armado de fuzil. Enquanto ele não atirar em alguém, eu não posso atirar nele. Isso é uma visão totalmente equivocada. Porque o sujeito está armado de fuzil, ele não vai para a igreja, né? Ele não vai rezar, ele não vai fazer um bem, ele não vai fazer uma caridade. A próxima ação dele pode ser matar o seu filho, a minha mãe, o pai do menino que o pai já trabalha o dia inteiro. Então, esse sujeito, ele não pode ser visto pela sociedade como uma possível ameaça. Ele é uma ameaça efetiva de causar morte, causar uma desgraça a alguém que não tem nada que justifique esse tipo de procedimento. O problema é que pessoas inocentes são áreas densamente povoadas, os morros, e uma pessoa inocente pode ótimo ter falado acabar morrendo por tabela. Tipo de como acontece ação, muitas vezes em tiroteios no Rio. Né? Esse tipo de ação não pode ter efeitos colaterais. Eu preciso escolher a hora certa para eliminar, infelizmente o verbo da missão é eliminar, um sujeito que esteja armado de fuzil no meio da população. É difícil saber, eles andam armados em plena luz do dia, não com crianças transitando assim. para lá e para cá. Só vão parar de fazer isso o dia que eles souberem o seguinte: eu estou armado de fuzil, se eu tiver uma ação que eu deixe de ficar protegido, existe alguém do outro lado preparado para me eliminar. Ministro, isso não vai acontecer assim, não vai se prolongar ao longo do tempo. Isso é uma medida dissuasória que eu vou mostrar para o bandido. Olha aqui, meu amigo, você aqui nessa cidade, você não vai andar armado de fuzil no meio da rua. Você pode continuar a ser bandido, mas armado de fuzil no meio da rua você não anda. E aí você tem um exemplo contrário, né, de excessos do outro lado também por parte da polícia e recentemente até talvez de militares do Exército. O Bolsonaro diz, por exemplo, nesse caso recente do Evaldo Santos Rosa, músico, pai de família, que foi morto com 80 tiros, o carro dele foi fuzilado por militares do Exército numa operação no Rio de Janeiro. Bolsonaro diz que o Exército não matou ninguém. Nesse caso do músico, não é uma declaração muito condescendente, porque o Superior Tribunal Militar negou o pedido de liberdade, se não me engano são 9 militares que continuam presos, né? Quer dizer, esse caso obviamente vai ser investigado, vai ser elucidado, mas 80 tiros num carro de um homem inocente com a sua família num domingo indo para um chá de bebê, não é um erro do Exército, ou talvez até mais grave, um crime desses soldados, claro, não da instituição, obviamente. Vamos fazer um paralelo que é fácil de entender. Torcida do Botafogo e torcida do Flamengo. Tá? Às vezes marcam na internet onde vão se confrontar, tá certo? Aí morre gente ferida, não sai no dia seguinte no jornal que o Botafogo matou 4 torcedores do Flamengo. Sai que as torcidas se enfrentaram e houve uma ação que não estava prevista e que causou sérios prejuízos a vidas humanas, feriu gente, mas ninguém coloca lá, o Botafogo matou a torcida do Flamengo, porque não é o Botafogo é uma instituição, a torcida organizada que estava naquela briga é uma pequena parcela de torcedores, não é o clube não incentivou nada, então o Exército nunca pregou esse tipo de ação, o Exército nunca fez isso planejadamente. Claro, e não tem que condenar, então, veementemente quando esse tipo de ação é o que eu te disse, ocorre. As entrevistas são muito curtas e às vezes são distorcidas. Ele, inclusive, foi feliz no que ele falou. O Exército não mata ninguém. Houve erros individuais que não são acolhidos pelo Exército. O Exército vai apurar os fatos, vai ter uma conclusão e aqueles que erraram vão ser punidos. Mas não pode dizer, o Exército matou um inocente. Não, o Exército, como instituição, jamais terá esse tipo de participação de matar uma pessoa inocente. Soldados do Exército, vamos imaginar que estivessem mal preparados para esse tipo de missão, se excederam, mas não foi o Exército que conduziu aquela situação.
Ministro, a gente podia até continuar nesse assunto, porque dá muito pano para manga, mas a gente precisa passar aqui por uma série de temas, então vou mudar um pouquinho. O Datafolha diz que é a pior avaliação para o início de mandato desde Fernando Collor, na década de 90. Já o IBOP também identificou essa queda de janeiro para março de 15%, né, na popularidade. A expectativa em relação à melhora da economia, inflação, desemprego, estava muito boa assim que o presidente foi eleito, também veio se degradando, veio piorando, e até um levantamento da XP Investidores, né, que não tem nada de comunista lá com os agentes de mercado, mostra que a aprovação do governo entre os investidores caiu de 70% para 28% em abril, né, do início do ano até abril. Ao que o senhor atribui essa erosão, essa queda de popularidade do governo? Isso tem uma ligação com aquilo que você citou como uma das mensagens do presidente, que tinha que desconstruir nesse início mais do que construir. Então, o país foi entregue, primeiro, completamente esvaziado do ponto de vista de recursos públicos. O país está com uma dívida interna enorme, sem possibilidade de diminuir o desemprego, porque o investimento estrangeiro foi freado por uma série de barbaridades que foram feitas. É só ver aí o balanço do que o BNDES fez, né? Estamos tentando mudar isso aí. E nós sentimos que esse início de governo seria dificilmente se conseguiria manter o nível de popularidade. Por que eu desconfio dessas pesquisas? O Datafolha eu já comentei. De outros o IBOP, pesquisadores... XP, né? investidores... O IBOP eu não vi nenhuma pesquisa do IBOP, mas do próprio XP tem muita gente ali atrás que tem interesses. E esses interesses aparecem... Eu não acredito, sinceramente. Eu tenho um filho muito preparado, que o dia que disse isso, ele me disse que, pai, você está contrariando a ciência. Eu não acredito num país de 200 milhões de habitantes, numa pesquisa que entrevista 2.000. Um país de 200 milhões de habitantes, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a possibilidade de uma pesquisa conduzida em cima de 2.000, para mim, é completamente impossível. Mas os Estados Unidos também fazem, todos os países... É diferente. Hoje, e está dando errado também. A do Trump deu errado, né? Está dando errado, ou seja, o método... Da eleição do Trump, né? Não da popularidade. Eu não sei. Isso aí... E vou lhe dar um dado prático, tá? Os ministros do presidente Bolsonaro, raramente utilizam o avião da FAB. Tá? Vocês usam aviões de carreira? Avião de carreira. Normal. Fui a São Paulo agora, sábado passado. Né? Fui, voltei, só tive manifestações positivas. Não tive nenhuma manifestação negativa. Onde está essa impopularidade? Eu não posso ser mais popular do que o presidente. Sou um mero ministro. Né? O presidente viaja, a gente chega em qualquer lugar, ameaçam umas manifestações de pequena monta, que não significam praticamente nada. É verdade, ministro, mas tem muita gente que atribui, a gente sabe que houve crises, embates internos, isso ficou muito claro nas redes sociais, houve um problema na relação com o Congresso, e isso a gente sabe é mensurável. Se o senhor tem, né, essas pesquisas ecoam muito, por exemplo, no Parlamento, no Congresso, que deixam de dar aval ao presidente quando saem essas pesquisas de popularidade. Muita gente atribui essas crises como geradas pelo próprio governo internamente e por apoiadores, por familiares do presidente Bolsonaro. O fato é que ele mantém esse clima beligerante, agressivo, o senhor mesmo se referiu, né, esse clima combativo, essa personalidade combativa que ele teve ao longo da sua carreira como deputado federal, agora na presidência. O senhor acha que esse será o tom do governo, sujeito a solavancos, a declarações ácidas, a crises geradas constantemente pelo próprio governo, pelo próprio presidente, seus apoiadores? Isso merece uma análise muito cuidadosa. Porque o que se esperava de um governo que precisou enfrentar todos os seus adversários reunidos contra ele? Não foi um governo que teve um apoio de vários partidos políticos, não. Foi praticamente sozinho contra todos, sozinho contra 90% da imprensa e prometendo algumas coisas que as pessoas não acreditavam, né? Vou acabar com o toma lá da cá. Vou acabar com a distribuição de carro. Vou brigar tenazmente contra a corrupção.
está acontecendo. É só ir assistir uma reunião de ministros para ver o nível da discussão. Ninguém discute cargo, ninguém... Outro dia até comentei, foi engraçado que eu, por exemplo, se alguém me der uma propina, eu não tenho tempo de ir no banco. Eu, no horário bancário, eu não tenho tempo de ir no banco para botar essa propina. Acredito até que o deputado, à época, o deputado Gedel, tenha acontecido isso. Ele não teve tempo de botar propina no banco. As conversas dos ministros não incluem a corrupção, não incluem conchavo, não incluem propina, não inclui nada disso. E essa mesma visão construtiva não pode ser passada pelas redes sociais? Pode ser passada, sabe por quê? A intenção em manter esse clima de divisão? Não tem intenção. Você sabe quem contribui decisivamente para isso? Infelizmente, uma boa parte da nossa imprensa, que continua em campanha contra o presidente da República. A imprensa... Numa época que nós precisamos ter um mínimo de patriotismo, algumas coisas que são tipicamente construtivas, que nós precisamos que aconteça. Mas a imprensa faz seu papel também, ela tem um histórico, uma tradição que é crítica, e é crítica aos governos constituídos, como foi crítica aos governos de esquerda, aos governos de PT, do PT ao governo Temer, que se envolveu depois em vários casos de corrupção, quedas de ministros, e também ao governo Bolsonaro. É um pouco o papel da imprensa. Tudo bem, concordo plenamente. A imprensa não só tem esse papel, ela tem essa responsabilidade. Sim. É o que ela precisa fazer, só que ela não pode inventar coisas. Eu tenho hoje uma relação de mais de 20 aspas colocada no meu nome de coisa que eu jamais falei. Então, isso aí não se admite. Você tem uma pauta, ele não consegue fechar a pauta dele, ele inventa um troço, bota aspas. Mas o senhor concorda que muitas vezes o governo produz crises pelas redes sociais, com declarações ácidas nas redes sociais, ou familiares, filhos do presidente também fazem isso? É outro ponto que tem que ser considerado. Muita gente que surgiu agora num novo governo, que contrariou todas essas brilhantes pesquisas, que contrariou muitos dos nossos intelectuais, dos nossos gênios da humanidade, né, dos nossos cientistas políticos, e chegou ao governo, muita gente é marinheiro de primeira viagem e está, às vezes, se surpreendendo com a sua própria posição, com a sua própria importância no contexto. E, às vezes, falam determinadas coisas e não percebem que aquilo ali não podia ter sido falado, falou, né? O senhor acha que o presidente se excede, às vezes? O senhor já conversou com ele sobre isso? Todos nós nos excedemos em palavras. Não existe quem não se exceda, ele mesmo. São personalidades completamente diferentes. O senhor tem uma personalidade mais calma, apaziguadora. Não sei, já tive algumas ocasiões de... Eu nunca vi o senhor escrevendo nada absurdo no Twitter ou qualquer coisa que eu vá. O seguinte, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais maleável, mais condescendente, mais tolerante, né? E isso é natural. O presidente, ele vive uma situação 24 horas por dia de provocação, né? E o contexto hoje é muita gente inexperiente. Pode ver, esse contexto de Congresso Nacional é um tipo da situação em que hoje tem gente que nunca tinha colocado os pés no Congresso e chega ali como deputado federal, como senador da República. É uma fase de aprendizado, É uma fase de aprendizado. Agora, uma outra crítica muito frequente é sobre a interferência excessiva dos filhos do presidente, da família, em assuntos do governo. O senhor enxerga dessa maneira? Há um excesso nessa relação da família em assuntos do governo? Não, eu acho que o que eles, por vezes, fizeram que possa ter dado alguma consequência ruim, eles próprios são os primeiros a assumir. O próprio presidente, quantas vezes ele já voltou atrás, quantas vezes ele já pediu desculpa de coisas que... Outro dia mesmo, numa reunião com os próprios jornalistas lá no Palácio, ele disse, poxa, eu às vezes penso o que eu disse e falo, como é que eu falei esse negócio? Mas ele também disse, por exemplo, que seu filho Carlos nunca fez nada de errado, que ele deveria ser promovido até a ministro, né? Que foi ele um dos grandes responsáveis por elegê-lo. O que é verdade. O Carlos trabalhou muito nas redes sociais. Mas ele também cria acaba criando muita confusão nas redes sociais. Mas ele tem uma percepção muito grande, é um cara que estuda profundamente o clima político das redes sociais e ele sabe perfeitamente. O presidente, ele tem uma admiração justificada pelos filhos, né? Pelo fato dos filhos serem honestos, serem trabalhadores, terem escolhido a política como seu ramo de atuação. Política hoje é quase que um crime.
quem escolhe política como seu ramo de atuação. Nós precisamos reverter isso aí. Política é uma coisa fundamental no país. Mas o presidente... Nós precisamos atrair os empresários novos, né? Os jovens bem-intencionados, os jovens que não estão contaminados com ideologias nefastas, para trazer ao país uma política sadia, de gente preparada e que possa dar ao país uma estrutura política a nível de um país da importância do Brasil. A entrada do Fábio Weingarten na SECOM, na Secretaria de Comunicação, significa que o que vai mudar na relação com a imprensa, principalmente na relação com a grande imprensa? Porque, naturalmente, vocês identificaram necessidade de mudanças, né? O Fábio é um apaixonado por comunicação social. E uma coisa que eu tenho certeza que vai mudar é a voltagem. A voltagem já mudou, né? Porque ele é um sujeito agitado, muito ligado a muita gente da imprensa, e ele gosta. Haverá uma proximidade maior com os grandes meios de comunicação, os grandes veículos. Um diálogo mais efetivo, mais constante. Quando o senhor fala quase em que reabilitar a política, atrair jovens, atrair empresários, hoje a política é quase um crime, quando o presidente Bolsonaro insiste muito, vamos acabar com o toma lá da cá, ou separar a velha política da nova política, ele não contribui também para criminalizar a política? Porque os deputados se sentem insultados, mesmo os novos parlamentares estão pisando pela primeira vez no parlamento, como o senhor diz, do próprio partido do presidente, o PSL, muitos reclamam, né, porque eles se sentem pessoalmente atingidos por esse tipo de declaração. Não, mas não pode se sentir pessoalmente atingido se não tiver algum drama de consciência. O senhor concorda com essa divisão de velha e nova política? O senhor acha que tem que ser visto assim? É uma forma um pouquinho mais rigorosa de considerar os fatos, mas, na verdade, a própria imprensa, 90%, se envergonhava da maneira como era conduzida a política, na base de troca, Se você pegar as delações premiadas, ainda que muitas delas não possam ser totalmente levadas em conta, mas as delações premiadas são verdadeiros testamentos de patifaria, de roubalheira. O Rio de Janeiro, por exemplo, você pode imaginar que um Estado possa sobreviver àquele clima? Isso, obviamente, isso é legítimo, né? Quando a gente sabe que havia um esgarçamento, um esgotamento desse modelo antigo de presidencialismo de coalizão e, de fato, o presidente Bolsonaro se elegeu com essa campanha, enfrentando isso, claro, enfrentando a velha política. Mas, por outro lado, é preciso saber o que vai colocar aí, né? Porque alguma relação política com os parlamentares é necessário para aprovar as pautas de interesse do país. Mas é fundamental que essa renovação, que até foi acima do que se esperava, ela represente uma mudança de postura, que ela mostre uma outra maneira de atuar politicamente, onde os parlamentares não sejam levados por essa atração pelo que é fácil. Não é fácil fazer política, é difícil, precisa ter muito bom senso, conhecimento de causa, né? Abnegação, e isso não pode estar misturado com alguns defeitos que são até criminosos. Nós não podemos admitir que o sujeito vote porque recebeu não sei o quê, ou deixe de votar porque foi comprado. Isso não pode funcionar, não pode fazer com que o país cresça, construa uma sociedade mais homogênea, com menor desigualdade social, porque o que leva à desigualdade social basicamente é isso. Nós não temos um quadro político que possa mostrar a quem vota, dizer, não, eu voto nesse sujeito porque ele faz as coisas que interessam ao meu município, à minha cidade, entendeu? Eu acho isso aí fundamental. Ministro, vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não saia daí. Olá, o A Notícia está de volta com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Ministro, até agora o governo, a gente estava falando um pouco sobre isso no último bloco, mas tem tido uma relação bastante tumultuada com o Congresso, talvez em função de fazer essa mudança, essa transição do antigo modelo para o novo modelo de fazer política. Mas a gente tem líderes do Congresso como o Major Vitor Hugo, que não tem um poder efetivo junto aos parlamentares, o PSL, que é o partido do presidente, o Partido Novo, está muito desorganizado, há brigas internas, o ministro Onyx, que é responsável pela articulação política, não é visto por muitos parlamentares como um interlocutor confiável, mesmo que tenha tinta na caneta, para usar uma expressão muito comum lá no parlamento. E o presidente Bolsonaro teve uma troca de farpas públicas recentes, que agora já está mais apaziguada, com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O que precisa mudar nessa relação para o negócio andar, na sua opinião? Exatamente essa acomodação das pessoas, né? As
pessoas têm que entender e aceitar as outras do jeito que são e ter alguma coisa de país que fale mais alto do que seus interesses pessoais. Então, os interesses pessoais não podem ter predominância sobre os interesses nacionais. Nós estamos numa fase em que as coisas têm que ser relevadas e o exemplo disso foi essa, você falou, essa farpa que entrou no relacionamento entre o presidente da República e o presidente da Câmara, e rapidamente eles, como políticos experientes, eles superaram isso aí e colocaram claramente, não, o nosso pensamento pessoal tem que se subordinar a um pensamento muito mais importante agora, que é o futuro do país. Mas você ainda tem um problema, apesar do presidente ter recebido líderes do partido, né, depois de quase 3 meses, dos partidos depois de quase 3 meses, o Centrão ainda tenta fustigar o governo, invertendo a pauta da Comissão de Constituição e Justiça para adiar ainda mais a votação do relatório da reforma da Previdência. Quer dizer, você ainda vê ali uma série de embates que mostra que o governo não tem uma base organizada, confiável. Mas tem muito mais do que pensava. E isso vai ser, pouco a pouco, isso vai se acomodando. É natural que o Centrão queira se tornar protagonista. Esse é um outro problema. Ali tem muita gente que quer ser protagonista. É muito fragmentado, que não admite, né? ser coadjuvante, quer ser protagonista. Tudo bem, faz parte até da personalidade de quem se mete em política, que é querer ser protagonista. Isso vai se acomodar. O governo precisa ceder mais? Quando a gente fala em tomar lá da cá, mas tem algumas indicações de cargos políticos. Um deputado interessado em nomear alguém para um cargo federal no seu governo, no seu município, isso não pode ser legítimo? Não tem aspirações aí, demandas que são absolutamente legítimas e republicanas? Desde que o candidato tenha predicados de conhecimento sobre o assunto onde ele vai atuar. Entendeu? Esse é o outro grande problema das indicações. Não é a indicação em si, é a indicação do sujeito que não tem a menor intimidade com o cargo que ele vai atuar. Isso não pode acontecer. E aconteceu aos montes aí nos últimos 20 anos, isso se proliferou no país. A previdência dos militares acabou pegando muito mal, porque chegou atrasada, chegou depois da previdência dos outros servidores e funcionários do INSS também, e porque foi acompanhada de uma reestruturação da carreira. Ninguém questiona que tenha que haver uma reestruturação da carreira, a gente sabe que isso está muito atrasado e os militares merecem, mas o que eu questiono é o timing político de fazer isso, vai fazer com que a economia, né, da previdência, junto com a reestruturação das carreiras, seja bem menor do que o resto. O timing político foi o mais adequado? Segundo as contas que fizeram, exageraram um pouco na pouca oportunidade disso acontecer, mas, na verdade, não vai acontecer novamente uma fase tão favorável a se pensar nisso, para não se mexer nisso nos próximos 30 anos, né? Então, por isso é que isso foi colocado junto com a reforma da Previdência, com a nova Previdência, que não se fala mais em reforma da Previdência, exatamente, assim, é a nova Previdência. E isso é perfeitamente conciliável. Eu acho que isso vão acontecer modificações do Congresso, justas, e as coisas vão chegar a um bom termo. O que é aceitável para o governo? Eu sei que o ministro Paulo Guedes fica martelando naquela coisa do 1 trilhão, mas o mercado já trabalha com um cenário com algo em torno de 700 bilhões. Para a ala mais política do Planalto, o que seria aceitável? O próprio Bolsonaro já deu sinais de que alguns pontos podem ser flexibilizados. Isso aí não dá para a gente dar palpite, porque é uma mera futurologia sem consistência, né? Nós temos que aguardar as coisas acontecerem. Felizmente, o ministro Paulo Guedes é um homem extremamente preparado, que reúne a sua condição técnica, uma capacidade de transmitir ideias excepcional, e ele, aos poucos, vai convencer esse público que é mais interessado e que o próprio público do Congresso. Eu tenho certeza que, à medida que o tempo for passando, ele vai colocar as coisas de uma maneira que vai levar ao convencimento de muita gente, vai perceber que não tem saída. Nós precisamos realmente fazer o que ele está solicitando que aconteça, porque ele coloca sempre, ele brinca até com o ministro de Infraestrutura, né, o Tarcísio, que é um homem fantástico, e ele brinca muito com o Tarcísio. Tarcísio, se passar a Previdência, com pequenas modificações, vai chover dinheiro em cima de você. Vamos ter que ter 2 ministros na infraestrutura. Isso é tudo que nós queremos, sabe? Nós precisamos aceitar que nós temos que mudar o rumo desse país.
Agora, ministro, pegou muito mal no mercado, até para citar o Paulo Guedes, que é um ultraliberal e deu esse verniz na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi conhecido por ter um viés mais estatizante, mais intervencionista ao longo dos 28 anos dele como parlamentar. E aí pegou mal no mercado essa história de adiar o aumento do preço do diesel num telefonema do Bolsonaro para o presidente da Petrobras, sem o conhecimento prévio do Paulo Guedes. Aí todo mundo ficou com a ideia, principalmente os investidores, poxa vida, será que aquele viés estatizante intervencionista voltou, está falando mais alto? Como o senhor responde à preocupação? Não, também isso aí foi deturpado. Eu estava junto ao presidente praticamente durante todos os acontecimentos. Eu nem dei palpite, porque ele mesmo achou que o aumento comparado com a inflação prevista era excessivo. Mas é porque o diesel no mercado internacional aumentou muito mais. Mas ele não tinha atribuição nenhuma para fazer não acontecer o aumento. Mas ele fez não acontecer. Não, ele ligou para o presidente da Petrobras, colocou os argumentos dele, e não quer dizer que não possa acontecer. Ele apenas disse, olha, na minha maneira de ver, que não sou nem especializado em petróleo e nem sou economista, esse número está exagerado. Mas aí o presidente da Petrobras se sente constrangido, né? Porque, afinal de contas, ele é nomeado pelo presidente da República. Para isso que tem gestor. Se o gestor for aceitar tudo, ele não é gestor, ele é um vaquinha de presépio, não é. Ele colocou aquilo que ele viu acontecer e falou, poxa, não tem lógica isso. Havia, de fato, uma ameaça de greve, o governo? Não estava caracterizado, até porque os caminhoneiros têm sido muito conscientes disso aí, eles têm procurado entender o problema. Hoje não há, sim, essa ameaça que já aconteceu em outras épocas. Mas em relação a esse aumento, ele não disse, volta atrás, ele não disse, olha, pensa que esse aumento está maior do que a inflação. O que o presidente da Petrobras fez? Então, tá bem, vamos conversar. Tanto que amanhã haverá uma reunião com os especialistas no assunto para conversarem se isso é uma medida sadia, se justifica esse grau de aumento e o que pode ser feito para evitar esse impacto, porque é o tal negócio, isso é um impacto forte na vida das pessoas, na vida claro, dos caminhoneiros, isso acaba chegando na ponta da linha. Ministro, rapidamente, sua opinião sobre Olavo de Carvalho. Ele já chamou o vice-presidente Mourão de idiota, atacou o general Santos Cruz, chamando de amador inepto, disse que o general não sabe de onde veio nem para onde vai. Quais as suas considerações sobre Olavo de Carvalho, que parece ter muita influência no governo? Eu não tenho uma opinião firmada, porque eu o conheço muito mal, não sei em que condições ele fez essa manifestação. Pelo Twitter, né? Por onde ele se manifesta. Não, eu também não sei a troco de que fez essas manifestações ofensivas. Não levaram a nada, ou seja, foram manifestações inócuas. Mas geraram muita crise, muita confusão, Sim, muito alarido, balbúrdia interna. Palavras mal empregadas em momentos... Xingamentos, né? São palavras pesadas. Não são nada recomendáveis, né? Então, procurei não maximizar isso aí. Mesmo assim, ele é homenageado pelo presidente Bolsonaro, mesmo depois de proferir essas palavras. Não seria de bom tom que, de alguma forma... Não, depois do que isso aconteceu, ele não foi homenageado mais. Ele foi recebido, quer dizer, eles participaram de um mesmo jantar na casa do então embaixador Sérgio Amaral. Convidado pelo lado brasileiro. Ele estava no jantar como convidado de honra, sentou-se ao lado do presidente Bolsonaro. Ele foi convidado pelo lado americano, tá? E foi colocado ali porque ele foi um convidado especial do próprio governo, da entidade americana, não foi convidado pelo governo brasileiro. E isso passou, isso é coisa do passado, já está superado. Venezuela, alguma chance de intervenção? Porque o presidente Bolsonaro já disse que não, mas sempre volta a colocar isso na mesa. Numa entrevista agora, na semana passada, ou retrasada para a Jovem Pan, ele voltou a dizer que, como diz o Trump, todas as cartas estão sobre a mesa, mas precisa consultar o Conselho Militar, precisa, obviamente, consultar os seus ministros. A Venezuela, para mim, é uma novela que o autor não sabe como é que vai terminar, né? Então, mas intervenção militar, na sua concepção, é fora de cogitação? Nesse estado que nós vivemos hoje, não sá do Brasil, como no contexto sul-americano, essa intervenção militar não conta com o apoio efetivo do Brasil, porque é um problema constitucional. A nossa participação ia requerer essas consultas, essa mudança do texto constitucional, e isso não é uma coisa simples, né? Então, por enquanto, nós não estamos preparados nem apoiados juridicamente para participar de uma intervenção militar num país vizinho que, teoricamente, ainda é um país
que tem que ser respeitado dentro do contexto sul-americano. Ministro, vamos lá para o nosso pinga-fogo, então. Ditadura militar. Muito discutível, né? Uma ditadura muito branda e que trouxe muita coisa boa para o país e alguns dissabores, algumas situações políticas indesejáveis, mas no balanço final, se for feito honestamente, foi mais positivo do que negativo. Porte de armas. O porte é complicado. O porte dá uma outra dimensão ao fato do indivíduo possuir uma arma e sair com essa arma em público. Ele precisa ter uma preparação muito mais cuidadosa. Transferência da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Ainda não foi concretizada, porque merece que seja feita com muito cuidado, paulatinamente, para não ter efeitos colaterais. Mas vai ser feita? Pode ser feita. Principal parceiro comercial do Brasil, Estados Unidos ou China? Esse é o tipo da coisa matemática, né? Não adianta dizer, é o fulano, se na hora de fazer as contas lá... É a China, por enquanto, de longe, né? Se chegar no caixa, na caixa registradora lá, se aparecer que o comércio for maior com a China que com os Estados Unidos, isso não quer dizer que nós não tenhamos a intenção de nos aproximar dos Estados Unidos como um país próximo de nós. Somos, naturalmente, os dois países mais importantes do hemisfério ocidental, então nós, naturalmente, temos que nos aproximar. E essa parceria pode melhorar até com relação à China, sem influir nessa relação política do Brasil com os Estados Unidos. São coisas diferentes. Olavo de Carvalho? De novo, não. De novo, não. Não merece. Estou enchendo demais a bola dele. Donald Trump? Me surpreendeu muito a naturalidade, a simpatia e a acolhida que ele deu à visita brasileira, como nós nunca tivemos. Eu já acompanhei outras visitas em postos menos relevantes e o tratamento jamais foi esse. Nós temos um tratamento privilegiado nos Estados Unidos e eu tenho certeza que o presidente Trump teve participação nesse tratamento. Carlos Bolsonaro? Eu gosto muito dele. Ele é um jovem apaixonado pelo país, que quer o bem do Brasil e que tem à disposição dele os meios eletrônicos que muitos de nós não sabemos usar. Rodrigo Maia? Eu gosto muito dele, me dou muito bem com ele. Acho um sujeito equilibrado, sabe o que quer, ele é bastante persistente nas suas intenções, nos seus objetivos, e eu acho que a gente depende muito dele para que essa situação do Brasil melhore. Temer? O presidente Temer é um sujeito assim, que, para mim, ainda é uma relativa incógnita, porque tem uma série de inquéritos que o atingem, que o indiciam, mas ele teve a passagem de governo, foi extremamente elegante, ele foi muito cortês e muito hábil nessa transição. Lula? Está preso, né? Jair Bolsonaro? É o sujeito que hoje pode mudar o país, pelas suas convicções, pela sua dose de patriotismo, pelo que ele pode representar para o país no futuro. General Augusto Heleno? Eu sou um servidor do Brasil há 45 anos como militar e agora há mais 8 como um mero coadjuvante, mas que eu acredito no país, acho que o país tem tudo para ser um país que nos orgulhe muito. Muito obrigada, ministro. Foi ótimo conversar com o senhor. Muito obrigado. Volte sempre. Ótimo. Agradeço o convite e vamos torcer para que nós consigamos realmente um futuro promissor para esse fantástico país. Que a nossa conversa daqui a 4 anos seja para falar de muita coisa boa, né, lógico, ministro? Mas antes disso também, por favor. Muito obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra na próxima terça-feira. Uma ótima semana. Boa noite. Até lá.